5743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque aos relacionamentos familiares. Nesta sexta-feira, finalmente, a Unidade de Pronto Atendimento de Petrópolis, a UPA do centro, vai ser reinaugurada. Ela deveria ter sido entregue em março deste ano. O governador Cláudio Castro recebeu o grupo chinês interessado em iniciar estudos do projeto da linha 3 do metrô do Rio. A Caixa Econômica Federal paga o novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 6. A parcela tem o adicional de R$ 50 a gestantes e filhos de 7 a 18 anos. O Senac RJ vai promover entre os dias 11 e 15 de setembro o Senac Rio Summit, o festival anual de inovação, tecnologia, empregabilidade e empreendedorismo, que em sua primeira edição pretende reunir mais de 12 mil pessoas. Apesar da queda acentuada na pobreza, as desigualdades se mantêm. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. O diálogo com o objetivo de entender as relações familiares e recorrer em casos de alienação parental. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Hoje é sexta-feira, o fim de semana está chegando e a sexta-feira já chegou logo com chuva também aqui em Petrópolis, né? Logo no amanhecer, pelo menos na localidade onde eu moro, choveu. O pessoal registrou isso também nos grupos, né? Pelo WhatsApp. A gente sabe que a tendência é esse tempo virar, ainda está abafado aqui no município, mas a gente sabe que para amanhã a temperatura já deve mudar. A gente traz isso ao longo da programação aqui para você que está nos acompanhando, porque a gente vai ter também a previsão do tempo. Falando sobre Petrópolis, o aulão gratuito Furacão no Embalo dos anos 2000 acontece no próximo domingo, dia 27 de agosto, no Rink Morrow, que fica na Praça da Liberdade, a partir das 9h30 da manhã. A iniciativa da rede de academias Corper, que vai anunciar no dia do evento onde será instalada a nova sede da instituição. O evento é aberto a todos os públicos e vai contar com a participação de profissionais da Corper, além do grupo Union Dance, com o Felipe Lourenço e Fagner Oliveira. E também os irmãos, eles na verdade são irmãos e também vão participar, Christian e Luan Bazano, que também são irmãos. O aulão também vai contar com a Blitz da Saúde, que vai oferecer gratuitamente a aferição de pressão, medição de peso e também o cálculo de IMC, o índice de massa corpórea. Aproveite a oportunidade, viu, para agitar o corpo aí, reúne a família, participe desse aulão que vai acontecer, como a gente comentou, de forma gratuita na Praça da Liberdade, viu? Só ficar atento aí à previsão do tempo também. Uma outra informação, e agora um tanto quanto importante, que a gente traz uma dimensão de todo o país. O novo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi divulgado nesta sexta-feira e revela uma significativa queda na pobreza, considerando os dados dos biênios 2008, 2009 e 2017 e 2018. No entanto, os resultados também apontam para uma manutenção das desigualdades estruturais. Nas comparações entre a população urbana e rural, e mesmo no recorte racial, verificou-se que as diferenças entre os grupos pouco se alteraram. O IBGE avaliou os indicadores não monetários de pobreza e qualidade de vida, tendo como base os dados de duas diferentes edições da pesquisa de orçamentos familiares, a de 2008 e 2009 e a de 2017 e 2018, uma vez que utiliza 3 índices estatísticos novos. O estudo está na fase de teste e sob avaliação.
ele foi classificado como investigação experimental. O estudo focado nos grupos populacionais que registram privações de qualidade de vida, para tanto foram avaliadas 6 dimensões: moradia, acesso a serviços de utilidade pública e saúde, alimentação e também educação, além de acesso aos serviços financeiros e padrão de vida e transporte e lazer. Em cada uma delas, diversos itens são levantados. Dessa forma, a pobreza e a vulnerabilidade foram investigadas considerando a estrutura do domicílio, as condições ambientais do entorno, o acesso à eletricidade e ao esgotamento sanitário, além da frequência escolar e a posse de bens duráveis, o uso de serviços financeiros, o tempo gasto no transporte para o trabalho, entre outros itens. E quando a gente fala em relação a essa questão, né, das desigualdades, a gente pode apontar aí não só as questões financeiras, né, mas toda a estrutura também que envolve ali aquelas pessoas, aquela população. Nós conversamos nessa semana, por exemplo, com a comunidade quilombola que vive lá no Vale do Cuiabá e que comentou que foi ter energia elétrica em 2013, ou seja, em 2013, olha só a falta de apoio para determinados públicos, né? Então a gente ainda consegue ver no nosso país muita desigualdade e atrelada a diversas áreas. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 6. Essa é a terceira parcela, com um novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar então aos R$ 900 para quem cumpre todos os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo corresponde aos R$ 600, a gente lembra, ele foi aprovado na PEC de transição, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício pode chegar aí até os R$ 686,04. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar mais de 21 milhões de brasileiros e com um gasto aí de 14 bilhões 250 milhões de reais. Desde julho, passou a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Com base no cruzamento das informações, mais de 99 mil famílias foram canceladas do programa por terem uma renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS. Em compensação, outras 300 mil famílias foram incluídas no programa neste mês de agosto. Vamos falar sobre esporte, porque o nosso repórter, o Gabriel Hatch, já está aqui com a gente para conversar e falar a respeito aí do futsal e também para falar de outras modalidades. Não é isso mesmo, Gabriel? Uma boa tarde para você. Fim de semana está chegando, mas tem esporte para falar ainda, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, vamos começar falando sobre o Correias Futsal. Ele disputou nesta última semana a Taça Brasil de Futsal e ficou em 6º no campeonato geral. Infelizmente não classificou para a semifinal, mas conquistou uma vitória no campeonato, foi contra o Jijoca, e o outro foi um empate contra o Praia Clube, duas equipes de importância nacional, ou seja, resultados maravilhosos para o Correias. É a primeira vez deles na competição. E essa vitória contra o Jijoca foi um tanto quanto emocionante, por muitos considerado um dos melhores jogos até agora do campeonato. Se puder jogar na tela os lances do jogo. Bom, a gente vai colocar na tela, a gente consegue colocar na tela os lances do jogo? Parece que a gente está com um probleminha técnico, mas daqui a pouco a gente coloca para você sem problema nenhum. Mas, como o Gabriel estava comentando aqui sobre essa questão, um jogo um tanto quanto emotivo. Por que dessa história, Gabriel? Foi uma partida que foi de virada do Correias, né? O Correias começou abrindo o jogo com 1-0 ali nos 2 minutos. Já está na tela. Tá na tela aí para você. Abriu o placar com 2 minutos com camisa 10, Tuti, que vai ser o cara da partida. Já estou dando um spoiler aqui. E logo em seguida já
O Correias abre o 2-0 com uma bela roubada de bola do Nakata, assistência do Tuti, marca esse nome, Tuti. Contra-ataque rápido da equipe, né? Vale lembrar que esse Caiozinho é do Sub-20, jogador novo, tem apenas 19 anos e já está jogando uma Taça Brasil. E aí começou a reviravolta para o Jijoca. Um belo gol de falta ali no segundo pau. E logo em seguida, menos de 10 segundos, toma mais um gol, um empate. 2-2 a partida. Ali, né? E logo em seguida vai ter a reação de novo do Jijoca. Após um erro do atleta Iago, perdeu a bola, Jijoca vira o jogo em fração de segundos. A gente vê no futsal tem muito disso e qualquer descuido ali na parte da zaga realmente é fatal, né? A gente vê nesse lance aí 3-2. E agora o cara da partida começa a aparecer de novo. Tuti recebe ali na direita e acha um belo gol para empatar de novo a partida. Fazendo sua comemoração de sempre, a mão na cara. E depois com um chute do meio de campo, o Jijoca de novo assume a liderança do placar. Rapaz. Ou seja, 4-3. Parecia perdido para o Correias, faltando 1 minuto. O Correias foi com o goleiro linha e o Tuti acha esse lindo chute do meio da rua. Golaço, hein? Golaço. Lá na Coruja, como a gente comenta. E 10 segundinhos depois, quem é que vira a partida de novo para o Correias para acabar com o placar 5-4? Ele mesmo, num contra-ataque. Saiu Vitinho e o Tuti na cara do gol. O Vitinho cedeu ali pro Tuti fazer o 4º gol dele na partida. Foi o garçom, metade do gol pra ele. Metade do gol pra ele. Tem que agradecer muito o Vitinho. Depois eles até brincaram na entrevista pós-jogo. Falou, agradece, me agradece. O Tuti teve que agradecer ao vivo. Levou a bola pra casa, né? O costume é pra ser esse, né? Marcou 5, dá pra pedir gol, né? Dá pra pedir música. Tem que pedir. Pedir música, né? O gol já foi muito. E com isso, o Correias assumiu a 6ª colocação do campeonato geral. Não passou para a semifinal, repito, mas é um resultado gigante para a equipe do Correias. E mostra aí que a equipe está preparada, apesar ali, né, de tomar alguns gols. Mostrou uma boa reação, né, para poder levar a vitória aí também, esses 3 pontos. Vale ressaltar, né, como a gente está comentando, é a primeira vez que o Esporte Clube Correias participa de uma competição como essa, nacional, que tem grandes clubes, como a gente tem comentado. Mas a gente tem outros temas também, né, Gabriel? Agora falando de mountain bike, o maior atleta brasileiro da modalidade se aposentou, anunciou sua aposentadoria agora nesta semana. Henrique Avancini estará fora das pistas, um atleta fenomenal. Vou até ler aqui os números dele. 23 vezes campeão brasileiro, sendo 14 deles na elite, 5 títulos de Copa do Mundo, bicampeão de Mundial de Maratona, vice-campeão mundial e líder do ranking mundial ao final de 2020. E também tem o 13º lugar em Tóquio 2022, melhor resultado da história do país. Petropolitano, viu? Para você que está em casa nos acompanhando, Petropolitano. O atleta, inclusive, aí também já tem muito título, né? Agora ele vai tentar aproveitar. Seria o principal nome para as Olimpíadas 2024, Sim. Mas anunciando a aposentadoria, não vai mais, vai descansar das pistas. Mas ele prometeu ainda que vai se despedir bem dentro das pistas, vai disputar até o final de 2023 alguns campeonatos. Então temos um tempinho ainda para aproveitar ainda o campeão nas pistas. Tá certo, então já aproveita, as últimas corridas estão chegando aí, não deixa de acompanhar as últimas competições, porque é aquilo, né? Craque quando é craque tem que aproveitar, porque senão só na memória. Gabriel, obrigado pelas suas informações e semana que vem nós estamos de volta. Obrigado, Richard, e obrigado a todos. A gente fala agora sobre o Senac RJ, que vai promover entre os dias 11 e 15 de setembro o Senac Rio Summit. É um festival de inovação, tecnologia, empregabilidade e empreendedorismo e que em sua primeira edição pretende reunir mais de 12 mil pessoas. Com o tema O Futuro do Trabalho é Aqui e Agora, o objetivo é contribuir para a inclusão digital, atrair e desenvolver os futuros profissionais e que vão atuar no ecossistema de tecnologia e inovação que está sendo criado no Rio de Janeiro. O Senac Rio Summit é promovido pelo Senac RJ. A FEComércio RJ e o Sesc RJ são parceiros institucionais do evento, que conta também
com o patrocínio do SEBRAE, SENAC, Departamento Nacional e Investe Rio, e também da Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento ele é gratuito e voltado para quem já trabalha, quem deseja trabalhar com tecnologia e com as novas profissões que estão surgindo e vão descobrir aí as oportunidades que o mercado de trabalho tem apresentado. A iniciativa ainda vai também discutir sobre as novidades da inovação, tecnologia, novas profissões, o mercado de trabalho, entre outros temas. Falando agora sobre o Rio de Janeiro, as questões que envolvem aí infraestrutura, principalmente em relação ao transporte, o governador Cláudio Castro recebeu no Palácio Guanabara a comitiva da estatal chinesa CRRC Corporation na última quinta-feira e que apresentou a manifestação de interesse do grupo na elaboração dos estudos sobre a linha 3 do metrô, que vai ligar São Gonçalo à Praça 15. Eles vão ser realizados pelo modelo DLS, que envolve desde o projeto de construção até a operação com suporte de inteligência. O governador iniciou o encontro destacando a retomada do Rio de Janeiro nos setores econômico, fiscal e também de infraestrutura. Vale lembrar, né, apesar da linha 3, aí, da expansão da linha 3, a linha 4 do metrô, que realmente foi uma situação tanto quanto delicada, ainda continua parada, né? A gente sabe a importância que ela também teria para a população fluminense, carioca mais especificamente. Olha, nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2624 da Mega Sena, que foi sorteado na noite da última quinta-feira. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a 30 milhões de reais no próximo sorteio, que vai ocorrer amanhã, sábado, às 8 horas da noite. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 5, 31, 37, 47, 52 e 58. De acordo com a Caixa, 17 apostas acertaram a quina e vão receber um valor aí superior a R$100 mil. Já mais de 1.390 pessoas acertaram a quadra e vão ganhar aí pouco mais de R$ 1.700. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado nesse sábado, como a gente comentou, e a aposta simples custa R$ 5,00. Podem ser feitas, inclusive, até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal e também pela internet. Uma boa sorte para você, então, que vai apostar. Anote aí, marque na agenda e acompanhe também. O sorteio é transmitido pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Firjan. Com inscrições abertas até o dia 1º de setembro, o estágio tem duração de 6 meses a 2 anos e carga horária de 4 ou 6 horas diárias, com benefícios que incluem Bolsa Auxílio, Vale Refeição, Auxílio Transporte, Seguro de Vida e Recesso. O processo de seleção do programa começa com a inscrição online no site da Firjan, em www.firjan.com.br/programa de estágio. Tudo junto, vou repetir para você, www.firjan.com.br/programa de estágio. E vai ser seguido das entrevistas individuais, resolução de cases, uma conversa de alinhamento e também um painel final. Estudantes de cursos técnicos, inclusive dos mais de 20 cursos da Firjan Senai, e universitários estão aptos a entrar no programa de estágio, que engloba diversas áreas de atuação, entre elas competitividade, comunicação, desenvolvimento e inovação, educação, gestão de pessoas, integridade corporativa, jurídico, negócios, petróleo, gás e naval, além de planejamento e finanças, planejamento estratégico, relacionamento, relações institucionais, saúde e segurança do trabalho, suprimentos e serviços, além de tecnologia da informação e tecnologia da inovação. O objetivo do programa, previsto para começar no mês de novembro, é levar aos estudantes a oportunidade de complementar a formação escolar por meio de experiências profissionais
e de ações de desenvolvimento que promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural e de relacionamento humano. Em uma ação conjunta, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana e também o 11º Batalhão de Polícia Militar e a 151ª Delegacia de Polícia vão promover, veja só, a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de agosto, blitz em bairros e distritos da cidade, em horários aleatórios, a fim de flagrar veículos e condutores em situação irregular, em especial as motocicletas. A ação conjunta já estava sendo planejada entre as três forças há algumas semanas, devido aos altos índices de acidentes de trânsito provocado por imprudência de motoristas ou motociclistas na cidade. O número de registro cresceu nos últimos meses, o que tem preocupado as autoridades. Estima-se que quase 90% dos acidentes de trânsito em Nova Friburgo sejam provocados por imprudência ou a falta de atenção, algo que pode ser facilmente evitado. Na última quinta-feira, por exemplo, um jovem de 20 anos, sem habilitação, foi detido na localidade de Barracão dos Mendes, no distrito de Campo do Coelho, após atropelar um ciclista enquanto empinava uma moto. Olha que situação, né? A gente sempre comenta aqui que o trânsito é perigoso, tem os seus riscos e mesmo assim a gente ainda vê muita imprudência, né? As pessoas andando acima da velocidade permitida ou então, né, nesses casos, as motocicletas, os pilotos, né, dessas motocicletas empinando, fazendo manobras perigosas. A gente não é contra os motociclistas, a gente não está aqui para criticar esse tipo de atitude, mas que ele seja feito num local adequado, numa pista fechada, voltada para a prática de manobras, e não nas vias públicas, em que você tem ônibus, caminhão, ciclistas, pedestres atravessando, crianças, pessoas com deficiência, idosos. Imagina a situação, atropelar um idoso, uma criança, a tristeza que não é para aquela família, porque em alguns casos a gente sabe que a gravidade do acidente pode levar a óbito e é algo que não deveria estar sendo realizado, né? Enfim, o fim de semana chegou, sexta-feira, vamos saber como que fica a previsão do tempo para esse fim de semana. Aqui em Petrópolis amanheceu chovendo, viu, em diversas localidades. E apesar disso, a temperatura ainda continua bem agradável aqui no município. Mas vamos entender com ele, nosso repórter, o Eric Portela, como que vai ficar essa situação para o fim de semana. Afinal, muita gente tem compromisso, gosta de passear com a família e para isso é importante saber como que está essa situação. Eric, uma boa tarde para você. Afinal, como que fica esse fim de semana? Chove ou não chove? Boa tarde, Richard. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo. Hoje aqui em Petrópolis há 90% de chance de pancadas de chuva isolada, principalmente durante a tarde e noite. O município passou por um declínio na temperatura e a máxima de hoje deve ser 29 graus. Agora vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Olhando aqui no nosso telão, você já consegue reparar que em Nova Friburgo, sábado será de muitas nuvens no céu, probabilidade de chuva a qualquer hora. No domingo também deve chover. Em Teresópolis deve chover durante todo o dia. Os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. No domingo, há 90% de chance de chuva e a temperatura vai passar por um declínio, marcando máxima de 18 graus. Também deve chover durante a tarde e noite deste sábado em Petrópolis. Os termômetros devem variar entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. No domingo, a probabilidade é de chuva durante o dia e noite. Aqui em Paraíba do Sul,
O sábado será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante o dia. A temperatura deve variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. No domingo também deve chover e a máxima será de 21 graus. Em Pati do Alferes, a probabilidade de chuva durante o sábado é de 90% e os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 24 graus. No domingo deve chover a qualquer hora do dia. E em Três Rios, o sábado será de ventos fracos, muitas nuvens no céu e probabilidade de chuva isolada. A temperatura deve variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. No domingo também deve chover. Depois de dias bem quentes, o final de semana chegou com declínio na temperatura e uma chuvinha para refrescar, né, Richard? Eu só espero que essa chuvinha não se prolongue por muito tempo, porque eu gosto mesmo de dias ensolarados. E olha, para finalizar a nossa previsão de hoje, é sempre bom lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Tá certo, Eric. Tô contigo nessa daí, prefiro os dias ensolarados também, mas é sempre bom a gente ter um equilíbrio, né? Obrigado pelas suas informações e um bom fim de semana. Para você que está em casa, a gente sabe, né? Chuva tá chegando, vai ter diminuição na temperatura, faz parte do jogo, né? Tem que agradar os dois lados, né, gente? Alguns gostam mais de frio, outros de calor. Enfim, só mandar um beijo aqui para Né Custódio, ela tá aqui, mandou uma boa tarde pra gente pelo nosso Facebook. E como a gente sempre comenta, você é sempre convidado a participar aqui do Correio Petropolitano Debate. Né? Muito obrigado, viu, pela sua audiência aqui com a gente. Segue firme aqui na nossa programação, acompanhando não só o Correio Petropolitano Debate, mas a Voz da Cidade, o Correio Petropolitano, a edição da noite, o Correio Serrano. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Me diz aí depois também o que você prefere, chuva ou calor, a gente traz aqui na programação ao vivo. Combinado? Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta nós vamos trazer para você uma representação da nossa entrevista abordando a alienação parental, um tema um tanto quanto importante e que muitas pessoas ainda têm dúvidas e que são processos importantíssimos e saber os seus direitos também para como recorrer na justiça em casos de alienação parental. O intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases de 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece. Nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas. As mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Eu iniciei a nossa entrevista. Primeiramente, obrigado pela presença, por conversar aqui com a gente. Queria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando.
Tá ótimo, eu que agradeço aí a oportunidade. Meu nome é Amanda, eu sou advogada, especialista em Direito das Famílias e das Sucessões e sou professora universitária. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre alienação parental e realmente é um tema extremamente importante. Infelizmente, as pessoas acabam distorcendo um pouquinho, então realmente é um prazer muito grande compartilhar experiência prática e experiência também um pouquinho mais teórica. Bom, Amanda, então já que a gente já iniciou, né, você já deu o pontapé inicial aqui para esse nosso bate-papo, vamos de alguma forma então esclarecer isso. O que de fato é alienação parental? Na verdade, a alienação parental ela existe há muito tempo, né? E ela nada mais é do que um conjunto de condutas que são praticadas tanto pelos pais quanto por pessoas que têm adolescentes e crianças sobre sua responsabilidade. E a intenção principal dessas condutas é denegrir a imagem do outro pai ou da mãe que não tem esse contato tão próximo. Então, assim, o conceito de alienação parental basicamente é esse, tá? E o que na nossa legislação hoje, Amanda, o que a legislação ela aponta, então, aí para questões de alienação parental? Vou reformular a pergunta, antes da gente falar sobre isso, como, de alguma forma, identificar? Acho mais fácil a gente começar por esse caminho. Como identificar um caso de alienação parental? Essa é uma dificuldade muito grande. Inclusive, é justamente em decorrência dessa dificuldade que a nossa doutrina ela se divide. Por quê? Porque nós temos, na nossa legislação, a lei que fala sobre alienação parental, que inclusive no final desse mês ela vai fazer 13 anos, tá? E ela veio até revolucionar porque o Brasil ele inovou com uma lei para tratar a respeito das consequências a respeito desse tipo de conduta. E aí você tem uma certa discussão se essa lei deveria ou não ser revogada, porque a configuração da alienação parental é muito difícil. Inclusive, é um processo extremamente complexo, inclusive para a equipe psicossocial. Por quê? Porque, às vezes, uma conduta que, a um primeiro momento, pode parecer configurar uma conduta de alienação parental, às vezes não é. Então, são situações que devem ser analisadas, tanto a conduta, quanto o convívio familiar de uma forma geral. E é aí que está a grande dificuldade. A lei, ela estabelece um elenco de condutas que podem caracterizar a alienação parental. Primeiro, são exemplos. Então, não é um rol que nós chamamos de rol taxativo. Além dessas condutas, nós temos outras. E não é porque existe a prática de determinadas condutas que está na nossa legislação que vai realmente ter a configuração de ato de alienação parental. Então, por exemplo, um exemplo extremamente comum, a questão de mudança de domicílio. A mãe que tem a guarda da criança, tá? Então, vamos colocar numa situação onde tem uma guarda unilateral estipulada. A regra é a guarda compartilhada, mas nada impede uma guarda unilateral. Então, nessa hipótese, a mãe ela pode mudar de local, ela pode mudar de cidade, ela pode recomeçar a vida dela em outros locais? Pode, não tem problema. O problema é quando a intenção da mãe com essa alteração é realmente afastar o convívio ou com o pai ou com a família paterna. Então, aí que está a grande dificuldade, é observar se aquela conduta específica é uma conduta que vai ter a intenção de dificultar esse convívio. Então, assim, digamos a alienação que teria que analisar caso a caso, né? É uma discussão muito ampla, né? É caso a caso. E essa que é a grande dificuldade. Primeiro, é importante que os profissionais jurídicos, advogados, defensores, juízes, promotores que atuam com esse tipo de demanda, eles tenham essa sensibilidade, eles saibam identificar ali que não é porque essa conduta está sendo praticada que obrigatoriamente há uma alienação parental,
E, além disso, é importante que haja a participação de profissionais também de outras áreas, como a questão dos psicólogos. Então, os psicólogos que atuam para análise e realização de estudos, eles são psicólogos, muitas das vezes, ou pelo menos deveriam ser especialistas nesse tipo de demanda. Até porque, olha só como que é complicado, Richard. Se você falar o seguinte, porque a mãe ou o pai, porque também pode ser, né? Pode ser a mãe ou o pai, fala mal do outro genitor. O fato de falar mal por si só não quer dizer que é prática de alienação parental. Então, tem que olhar todo o contexto. Às vezes, quando viviam todos juntos, era comum esse tipo de prática. Agora, esse falar mal é com o intuito realmente de afastar? E aí é importante observar que, acima de tudo, o que se busca é o melhor interesse da criança e do adolescente. E o problema da alienação parental é que a prática desse tipo de conduta impede que aquela criança ou aquele adolescente tenha afeto pelo outro pai ou pela mãe. E isso que é tão preocupante, porque traz consequências, muitas das vezes, irreversíveis. Amanda, então, supondo que um pai, uma mãe, por exemplo, identificou que isso tem acontecido com o filho, né, que está sofrendo essa influência, digamos assim, negativa. Como recorrer isso judicialmente? De que forma que essa pessoa pode exigir os direitos? Tá. A primeira coisa que tem que fazer é procurar um profissional que realmente seja especialista na área, que tenha um contato com isso, para que ele possa passar todas as informações e analise o cenário da família, tá? E aí, depois é possível você entrar com uma ação judicial, se for realmente o caso, e pedir para que haja a averiguação da existência da alienação parental. E aí, a família inteira vai ser submetida a estudos psicossociais, vai ser analisado se realmente existe ou não essa prática. Então, o que não pode acontecer é o pai ou a mãe que está começando a perceber que o filho está ficando mais distante, que o filho não está querendo mais aquele convívio, o filho chora muito quando fala, olha, o papai chegou, a mamãe chegou para te buscar, por exemplo, percebe que está tendo ali um afastamento, o que não pode é simplesmente deixar para lá. Então, ele tem que procurar, inclusive, hoje, a gente fala muito em métodos adequados de solução de conflitos. Então, uma das possibilidades também é procurar esses profissionais que vão indicar, se for o caso, a realização de uma mediação. Então, você chama um terceiro, totalmente imparcial, que vai conversar com as partes, vai verificar, até mesmo para melhorar o relacionamento e fazer com que não haja consequências tão negativas para a criança. Você comentou sobre esses processos. Ele é longo, então? Podemos dizer que ele é um processo demorado, Amanda? É um processo, eu acho assim, mais do que longo, ele é um processo que causa um certo desgaste emocional em todos os envolvidos. Mas precisa ser assim. E é aí que está a grande questão. Quando a gente fala em celeridade, né, quando a gente fala em processo judicial, as pessoas acham assim, o processo demora muito. Eu vou entrar com processo, vai demorar 2, 3, 5, 10 anos. Mas tem processos que precisam demorar. Porque sempre quando a gente fala, especialmente nessas questões que envolvem interesse dos filhos, de crianças e de adolescentes, são processos muito delicados. As crianças estão em fase de formação. Então, como você tem que ter todo um acompanhamento, é um processo realmente que não pode ser resolvido em meses. Então, ele é um processo mais demorado, mas ele precisa ser assim. Até mesmo para que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível para toda a família. E aí, Richard, só um detalhe. Isso não quer dizer que vá demorar muito para ter uma proteção. São coisas totalmente diferentes. Inclusive, nós que defendemos a permanência, né, a manutenção da lei de alienação parental,
nós advogamos no sentido de que, havendo indícios da prática de alienação, de condutas com o intuito de se ter alienação, que o juiz ele já analise, já marque uma oitiva e a criança ou adolescente vai ser ouvido, tá? Dentro ali, óbvio, de todo um sistema. E aí, havendo apenas os indícios, ele já tem que tomar uma providência, nem que seja a advertência. Olha, há indícios, cuidado, e aí já vai advertir toda a família, né? Então, assim, demora porque tem que demorar, né? Porque são assuntos muito sensíveis. É a vida de uma criança, a vida de um adolescente, é uma família, né? É a questão do afeto. Além disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente também como que funciona, por exemplo, após, digamos que o juiz identificou essa alienação parental, quais são, digamos assim, as penalidades para esse responsável que está cometendo esse tipo de atitude? Richard, isso é interessante porque, como eu mencionei, a lei da alienação parental, ela vai fazer 13 anos agora, no final desse mês. E dentre as discussões, estava justamente essa questão relacionada às sanções. Quais são as consequências? Nós tivemos uma alteração no ano passado, em 2022, que tirou uma das maiores sanções que eram bem discutidas. Então, olha só, existem várias possibilidades. Você tem a questão de multa, aplicação de multa para aquele pai que está praticando a conduta, a questão da advertência, a necessidade de se ter, de repente, uma inversão da guarda. Então, se tinha uma guarda unilateral, que se inverta. Ou que haja, então, uma guarda compartilhada, que haja uma extensão do tempo de convívio, que esse convívio seja um convívio supervisionado. Então, você tem até a possibilidade de ter um convívio dentro do fórum, com a equipe, para analisar o comportamento. Mas uma das sanções que foi um grande debate era justamente a questão da suspensão do poder familiar, onde o pai ou a mãe que ficasse constatado ali que estava praticando atos de alienação acabaria tendo suspenso o direito de ser pai ou o direito de ser mãe. E aí, a partir do ano passado, nós tivemos a revogação dessa hipótese, dessa sanção, e começou uma outra discussão. Porque tem algumas pessoas que falam que, então, não é mais possível ter a suspensão. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque se você fizer uma análise de outras legislações, inclusive do Estatuto da Criança e do Adolescente, dependendo da gravidade da conduta, é sim possível, não com base na Lei 2.318, que é a Lei de Alienação Parental. Mas essas condutas podem sim ocasionar a suspensão do poder familiar, a perda do poder familiar e até mesmo a prisão, se houver uma recorrência. Mas óbvio que não com base na lei de alienação, fazendo aí uma utilização em paralelo de outras legislações. Esse, apesar de ser uma situação tanto quanto delicada, né, Amanda? E a gente sabe que muitos divórcios, né, são realizados. No próprio Brasil, a gente acompanhou recentemente a divulgação, né, que aumentou, inclusive, esse número. Queria que você falasse para a gente o seguinte: como que funciona, qual que é o impacto, na verdade, que uma alienação parental pode gerar, por exemplo, numa criança? Não só pelas questões sentimentais, óbvio, mas também no reflexo que isso pode levar para ela, como adulto, por já ter que passar por um processo judicial longo, extenso e cansativo que a gente tem comentado aqui. Assim, as consequências são enormes, são várias consequências que a gente poderia citar aqui, inclusive o processo do divórcio, do rompimento, né, de uma união estável, já por si só já traz algumas consequências, e se tiver um rompimento que causa esse afastamento é pior ainda, mas acaba que aquela criança ou aquele adolescente que foi vítima dessa alienação pode acabar criando certos tipos de resistência até em relação ao convívio social. Então, pode não querer se relacionar com outras pessoas. E aí eu não estou dizendo nem em relação afetiva, né, de constituir uma família, porque isso também é possível. Mas não só isso. Pode se tornar um adulto que, às vezes, a pessoa ela acaba adjetivando ou entendendo essa pessoa é muito fria, ela é muito distante.
Até em relação à depressão, também é possível. Então, dependendo da gravidade da conduta, você tem esse tipo de consequência. E, assim, é só exemplificativo, porque os psicólogos eles já trazem N outras consequências que são averiguadas. Ansiedade. A ansiedade hoje, a gente verifica que a maior parte das pessoas elas são ansiosas, isso já é natural, só que quando a pessoa, ela tem, né, a criança ou adolescente tem um desenvolvimento mais difícil com pessoas ali que praticam esses tipos de atos, aí aumenta ainda mais. Tanto que jovens adultos, né, já utilizam medicamentos controlados, por exemplo. Desde novo. Então, assim, e aí a gente já tem alguns estudos científicos, inclusive, que demonstram que, por exemplo, alguns tipos de doenças são decorrentes de questões emocionais. Então, também acaba que tem essa consequência. Queria que você explicasse uma outra dúvida também, acredito que seja algo pertinente. A partir do momento que acontece o divórcio, a guarda, ela vai ser sempre compartilhada? Ela vai ser sempre da mãe? Como que funciona esse processo? Essa é uma dúvida muito recorrente. Inclusive, muita gente pergunta isso, porque o nosso histórico, até legislativo, ele já trazia essa ideia de que a guarda era da mãe. De forma excepcional, a guarda acabava ficando com o pai, mas eram situações muito pontuais. Hoje em dia não existe mais isso, tá? Existe uma igualdade entre os pais e a regra que nós temos é que a guarda ela vai ser uma guarda compartilhada. E por que isso? Porque a guarda compartilhada ela visa justamente esse convívio igualitário e essa responsabilidade conjunta dos pais. A guarda compartilhada ela veio como regra para tentar diminuir os casos de alienação parental, tá? Então, a regra hoje é a guarda compartilhada. Entretanto, vai ser analisado todo o conjunto probatório, toda a situação familiar envolvida, porque nada impede que se estabeleça uma guarda unilateral. E aí pode ser tanto para a mãe quanto para o pai. O que é importante, Richard, deixar claro o mais importante em qualquer processo, ou então em qualquer procedimento extrajudicial também, é observar o melhor para a criança e para o adolescente. Sempre, acima de qualquer coisa. Então, nós temos pais excelentes, nós temos mães excelentes, nós temos pais que realmente são apenas genitores, mães também que abandonam. Então, sempre analisar o melhor para a criança. E aí, essa questão da guarda compartilhada, queria só esclarecer que muita gente acha que é aquela questão de ficar 15 dias com um e 15 dias com o outro. Isso não é guarda compartilhada, isso é guarda alternada. A guarda alternada, ela é exceção, não está mais na nossa legislação, tá? Mas a guarda compartilhada é realmente a responsabilidade dos dois, os dois têm que sentar, têm que conversar, têm que decidir sobre os filhos, tá? E aí que a gente reforça mais uma vez a questão da utilização de certos métodos, porque a mediação, ela pode vir e facilitar esse diálogo entre os pais para fortalecer o vínculo e os pais exercerem a coparentalidade responsável. Porque por mais que eles não sejam mais um casal, eles são pais. E o vínculo vai existir para o resto da vida. Então é isso que é importante. Tá? Então, assim, Wanda, a guarda... uma outra questão, e aí talvez você tenha passado já até por algum exemplo, a gente sabe que nem todos os pais estão ali realmente sempre presentes na vida dos filhos. E envolve outras questões como pensão, por exemplo. Um responsável que, por exemplo, não cumpre ali com as suas obrigações, até mesmo judiciais em alguns casos, ele de alguma forma pode recorrer de uma alienação parental, não pode? Isso vai ser levado em consideração na hora da decisão? Pode, Richard. Isso é até importante falar, porque às vezes, e até eu acho que em razão da emoção, família sempre envolve muita emoção, né?
Então, muitas das vezes, as pessoas acabam achando que pelo fato, por exemplo, do pai não estar pagando a pensão, ou da mãe também, né, teve uma condenação ali para pagar uma pensão e não está pagando, isso acaba que diminui os direitos em relação ao convívio com os filhos, em relação até mesmo à averiguação de uma alienação, e acaba que tem esse afastamento. São coisas totalmente diferentes. É direito dos filhos receber todo o amparo, tanto material, e aí a gente fala em questão de pensão alimentícia, quanto emocional, quanto afetivo. E aí eu sempre chamo atenção. Às vezes a pessoa procura, né, orientações e fala assim, mas ele não está pagando a pensão, ou ela não está pagando a pensão, então eu não quero que tenha contato. Só que tem que observar que é direito da criança, é direito do adolescente. Então, se a criança e o adolescente já sofre porque não está tendo ali o recebimento da pensão, então já está tendo uma falta de recursos materiais, ele vai ter uma dupla sanção se você simplesmente afastar o pai ou a mãe desse convívio em razão disso. Então, o fato de não pagar pensão não impede o contato, não impede o convívio, são situações diferentes, e também não impede que haja uma averiguação, né, daquela situação familiar, para se verificar se existe ou não a prática de condutas de alienação. E aí que está a grande questão. Porque muitas das vezes, aquele alienador, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um terceiro, né, que tem ali um tio, avós, né, madrinhas, por exemplo. Então, o alienador, ele nem percebe que ele está praticando a alienação parental. Ele acha que ele simplesmente está exercendo um direito. E aí que está a responsabilidade também da equipe que está envolvida naquele processo. Tanto da equipe jurídica, porque vai fazer todo aquele encaminhamento e tem que saber o que pedir, como pedir, quanto da equipe psicossocial. Porque os psicólogos também têm que ter toda a sensibilidade de analisar o contexto da família. Então, às vezes, porque não está pagando pensão, então eu quero afastar, e aí começa a falar, olha, tá vendo? Seu pai não está pagando pensão, seu pai está querendo que você venha, mas olha que absurdo, você está sem roupa, você está sem uniforme, olha, seu aniversário, seu pai não te deu presente mais uma vez. E aquilo ali vai colocando na criança, que está em fase de desenvolvimento, uma certa repulsa. Não, então eu não quero. Então eu não quero mais ter contato. Então, assim, são situações diferentes, é isso que é importante sempre separar. Qual que é também, Amanda, vamos dizer assim, a importância da criança nesse processo? Como que, de alguma forma, o judiciário entende a fala da criança no meio dessa situação? A participação da criança em processo judicial, ela sempre foi muito discutida, até por questões, né, do próprio desenvolvimento. Existem estudos na psicologia que demonstram que as crianças, dependendo da fase, elas estão sujeitas às falsas memórias. Então, às vezes, ela ouve alguma coisa, a mãe ou o pai ou o tio, enfim, fala que aconteceu alguma situação e ela acredita até que isso realmente aconteceu. Então, você tem tanto a questão emocional da criança, que vai ter que ir para um outro ambiente, vai ver pessoas diferentes, vai começar a ser questionada, né? Quanto a questão também das falsas memórias. Então, é importante que se tenha muito cuidado quando se vai realizar esse tipo de oitiva, que os profissionais estejam sempre colocando aquela criança em um ambiente o mais acolhedor possível para conseguir observar aquelas condutas. E aí é mais um ponto interessante. Por quê? Porque, às vezes, a gente percebe que há esses indícios de alienação parental, mas quando você começa a perceber o comportamento da criança, quando você começa a perceber que quando o pai, por exemplo, ele se aproxima durante esse convívio ali, até num fórum, um ambiente, né, mais formal, a criança abraça, a criança acolhe, a criança ri, brinca. E aí o profissional ele percebe, não, mas espera aí, a criança não tem aquela repulsa em relação ao pai, o pai não está causando, né, aquela situação, e aí começa a ser analisado de uma outra maneira. Então, assim, por ser criança e adolescente, precisa ser ouvido, eles precisam ser observados, e aí tem técnicas para isso. Inclusive, uma técnica muito utilizada pelos psicólogos é a questão de desenhos.
Tanto que a gente verifica em alguns compartilhamentos, né? E isso é até muito prejudicial, e aí eu já alerto, cuidado com as coisas que são compartilhadas. Porque às vezes a gente verifica alguns compartilhamentos de desenhos. Fala assim, a criança estava sendo ouvida e desenhou determinada situação e etc. A partir daqueles desenhos, os psicólogos eles conseguem identificar a presença ou não de certos tipos de violações a direitos, dos direitos fundamentais das crianças. Só que não é só isso, é todo um conjunto. E aí eu volto àquela pergunta que você fez. Por isso que é um procedimento demorado, é delicado, e por isso que tem que ser, tá? Amanda, para a gente poder também aqui, de alguma forma, finalizar esse nosso bate-papo, esse pedido, por exemplo, para fazer uma vistoria ou algo do tipo, ele pode vir também por exemplo, um padrasto, uma madrasta que tem um carinho afetivo por aquela criança, mas que o pai ou a mãe, nesse caso biológica, digamos assim, não quer deixar, isso também pode ocorrer? Na verdade, como a gente está diante de vulneráveis, que a gente fala, né, da questão de crianças e adolescentes, eles têm uma proteção especial, pode partir, tá? Você pode ter denúncias, inclusive, e aí você sempre vai ter a participação do Ministério Público, sempre. Envolveu criança, envolveu adolescente, o Ministério Público ele vai intervir para que haja uma averiguação se realmente há necessidade de se instaurar ou não um processo para se averiguar a existência de alienação parental. Então, existe sim essa possibilidade, com o intuito de proteger aquela criança, aquele adolescente que está envolvido, tá? Alguma outra informação importante, Amanda, que talvez a gente não tenha abordado e que você gostaria de ressaltar? Na verdade, assim, eu acho que esse tema é um tema extremamente complexo. Ele envolve realmente um conhecimento multidisciplinar muito grande. E eu acho que a grande questão que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: quando a gente fala da criança e do adolescente, primeiro é tomar cuidado com o que se compartilha e como se compartilha. Porque a alienação parental, a lei de alienação parental, ela vem sendo muito criticada porque muitas mães acabam entendendo a legislação como uma forma de não proibir, mas de sancionar a averiguação, as denúncias por certas práticas. Ou seja, existem mães que acham que a lei de alienação parental, ela visa puni-las. Então, vai tirar minha guarda porque eu estou levando ao conhecimento do Poder Judiciário uma suposta prática, por exemplo, de um abuso sexual ou de uma violência física. Como eu levo isso, vem a lei de alienação parental e vai me punir. E não é isso. Na verdade, é importante que toda a sociedade tenha ciência de que, desde que hajam profissionais realmente empenhados a analisar o contexto da família, o contexto social em que aquela criança, aquele adolescente está inserido, a lei da alienação ela visa proteger essas crianças, proteger os adolescentes. Tanto que nós temos sanções que vão de advertências, são sanções mais simples, quanto outras sanções que realmente é inversão de guarda, etc., igual nós conversamos. Então, eu acho que isso que é importante. Cuidado com o que se compartilha e sempre vise o melhor interesse para os filhos. Não existe o pai o homem que é sempre um péssimo pai ou uma mãe que é sempre uma péssima mãe. Sempre vai depender. E aí, para finalizar, uma situação que eu acho que também é importante só pontuar. Até aquelas pessoas que têm um comportamento que nós criticamos, elas servem também como aprendizado. Então, a criança, às vezes, o pai não é o melhor pai do mundo, ou a mãe não é a melhor mãe do mundo. Só que sirva, pelo menos, para aquela criança, aquele adolescente, entender o que ela tem que fazer para não ser igual. Então, não é simplesmente eu vou afastar. Não. E outra, todo mundo pode mudar. Desde que você tenha um apoio, você tenha um acolhimento, e você tem hoje mecanismos muito eficazes para ter uma proteção da criança, do adolescente e da família de uma forma geral.
Perfeito, Amanda. Muito obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco sobre esse tema que é tão importante e que também gera muitas dúvidas para os pais e responsáveis. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, foi um prazer imenso. TVC, a TV do Correio da Manhã.